Olá campeão, olá campeã. Nós vamos fazer uma live agora que não estava prevista, mas é necessária que seja feita. Vou esperar vocês chegarem para nós falarmos rápido sobre um assunto importantíssimo. Importantíssimo. Esperar vocês chegarem aí. Pessoal, como eu sempre peço, quem puder compartilhar, compartilha. Repito, eu não ia fazer essa live, não estava no meu programa de hoje, mas é importante que ela seja feita. Vamos lá, pessoal. Acontece o seguinte, eu não queria estar colocando sob suspeição nenhuma atitude do Supremo Tribunal Federal. É muito ruim isso para o Brasil, sempre alguém de um dos poderes olhar com desconfiança a atitude de alguém de outro poder. No meu caso, eu sou um deputado federal que represento a Câmara Federal e não é legal isso, né? Você fazer observações que coloquem sob suspeita uma atitude de um ministro, mas diante do quadro que nós estamos vivendo no Brasil, onde está se desenhando com muita clareza uma tentativa de golpe contra a democracia e contra o presidente Bolsonaro, que obviamente eles vão dar logo a cara de legalidade para esta ação, né? E o que eu quero falar hoje é o seguinte: o ministro Celso de Mello caiu no sorteio para ele ser o relator do inquérito aberto contra o presidente Bolsonaro sobre as declarações de Sérgio Moro. Todos nós sabemos que o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, vai se aposentar por esses próximos meses à frente. O ministro Celso Daniel determinou que Moro seja ouvido no prazo regulamentar de 60 dias. Só que esse prazo foi diminuído para um prazo relâmpago de 5 dias, já que 3 deputados de oposição provocaram o Supremo Tribunal Federal pedindo para que esse prazo de 60 dias fosse reduzido, e então o ministro Celso de Mello reduziu esse prazo para 5 dias, algo fora do comum, algo fora do normal, algo fora da curva. E qual é o problema desta redução de 60 para 5 dias? É que o procedimento protocolar não vai ser cumprido, ou seja, de que o ex-ministro Sérgio Moro deveria ser ouvido pela PGR, ok? E logo depois ser ouvido pela Polícia Federal. Agora não. Agora o ministro será ouvido diretamente pela Polícia Federal. Bem, quem vai colher o depoimento do ministro Sérgio Moro? Quem vai colher é o policial federal Igor de Paula. Igor de Paula chefiou algumas áreas da Operação Lava Jato em Curitiba. Ele é de Curitiba e Sérgio Moro trouxe ele para a PF, ou seja, trouxe ele para Brasília. Então Igor de Paula está aonde está por determinação de Sérgio Moro também. Então, quem vai ouvir Sérgio Moro é um amigo dele. Quem vai ouvir Sérgio Moro é alguém que Sérgio Moro se relaciona. Bem, neste momento em que o Brasil, o presidente da República é colocado sob suspeição porque ia nomear um diretor da Polícia Federal que poderia ser amigo dele ou da sua família, Sérgio Moro ser ouvido por um amigo, por um agente da Polícia Federal que ele tem proximidade, que ele trouxe de Curitiba para Brasília, também deveria ser colocado sobre suspeição. Mas o que vale para Bolsonaro não vale para Sérgio Moro. Então, quem vai ouvir Sérgio Moro é Igor de Paula.
vamos avançar um pouco mais ainda nesta ideia. Igor de Paula ouvindo Sérgio Moro com esse processo relâmpago que cai de 60 para 5 dias, então agora o processo logo ele ganha uma celeridade que não é muito natural, que não é muito comum. Ganhando essa celeridade, passa a ser célere também o julgamento pelo ministro Celso de Mello, ao ponto de, devido a essa celeridade, tudo indicar que o ministro Celso de Mello consiga ainda antes do prazo da sua aposentadoria, fazer o julgamento do relatório, prestar o seu relatório, fazer o julgamento do inquérito que foi aberto contra Jair Messias Bolsonaro. Toda essa celeridade, toda essa coincidência de Sérgio Moro não ser mais ouvido pela PGR, já ser ouvido direto pela Polícia Federal, ser ouvido por alguém que ele mesmo indicou, toda essa coincidência de Alexandre de Moraes ter colocado sob suspeição Alexandre Ramagem e com isso ele suspender a nomeação de Ramagem e no lugar de Ramagem ficar o número 2 da Polícia Federal, não é? Que é Disney Santini ou Sanatini, alguma coisa assim, e esse número 2 da Polícia Federal ser alguém de uma relação bem próxima ao ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que na verdade recebeu a informação de Disney Rossetti, quando era superintendente da Polícia Federal. Disney vazou para Alexandre de Moraes o processo, os próximos andamentos da Operação Lava Jato, e todo mundo sabe o que Moraes fez no afã de querer aparecer para a imprensa. Já disse quais seriam as próximas operações da Lava Jato, sendo que aquilo corria em segredo de justiça. Então, Bolsonaro não pode colocar um amigo na Polícia Federal, mas Alexandre de Moraes é amigo do novo diretor da Polícia Federal, que é o número 2 e que tinha sido também colocado por Sérgio Moro. Ou seja, até Bolsonaro conseguir escolher o novo diretor da Polícia Federal, a Polícia Federal continua sendo cuidada por Sérgio Moro e seus amigos, não é? Inclusive Alexandre de Moraes. Então tudo isso é muito ruim para o Brasil, tudo isso é muito ruim para a democracia brasileira, tudo isso começa a desenhar o que já está muito claro e ficando cada vez mais claro para o povo brasileiro, que há o interesse da queda de Bolsonaro, e isso só será possível se a justiça der um caráter de legalidade, não é? A justiça der um caráter de transparência, não é? Ou seja, houve um inquérito e aí o ministro se debruçou sobre o assunto, todas as etapas do processo tramitaram dentro da lei, sabe? Esta legalidade que o juiz dá quando ele quer dar, ainda que alguns interesses escusos estejam por detrás dos panos. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país funciona desse jeito. Então, minha opinião, Ottoni de Paula, eu acredito que estão acelerando, sim, um processo de queda do presidente Bolsonaro. O STF acaba assumindo esse protagonismo, fazendo com que Rodrigo Maia recue desse protagonismo, tanto que as últimas declarações de Rodrigo Maia foi: não, a gente tem que esperar um pouco, um processo de impeachment, ele é muito ruim, ele é muito traumático, né? E aí parece que Rodrigo Maia se converteu ao bom senso, mas não, na verdade, isso é tudo um jogo. Assim como é jogo também
o trâmite normal do processo ser 60 dias, que foi o prazo que o ministro decano Celso de Mello deu para a apuração do inquérito e para que Moro fosse ouvido, e aí 3 deputados provocam, a gente sabe que isso pode ser tudo armado, né? 3 deputados provocam o Supremo, e aí esse prazo cai de 60 para 5 dias. Eu não me lembro de outro momento da República que nós tenhamos tido um prazo tão diminuído ao ponto de você diminuir 55 dias de um prazo normal de um processo, não é? Repito, fazendo com que esse processo possa ser ainda julgado pelo ministro, pelo decano Celso de Mello, que no final vai ser aposentado mesmo e não vai ter sobre ele nenhum peso contrário da opinião pública, porque fez todo o processo, fez todo o inquérito, ele é o relator, apresenta o relatório. Se for um relatório que eu acho que poderá ser contra o presidente Bolsonaro ou pedindo uma abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro, ele já não vai ser ministro mais, toca o barco, nenhum daqueles ministros terá que descascar esse abacaxi em termos de ter sido o relator desse processo de inquérito contra o presidente Bolsonaro, que pode desembocar em um processo de impeachment do presidente. Então, pessoal, como esta live aqui que eu sempre faço, ela tem um caráter didático e denunciativo, não é? Eu estou cumprindo mais uma vez o caráter didático e o caráter denunciativo desta minha live, que é tentar traduzir para você que está aí do outro lado o jogo do poder e como que as coisas estão desenrolando. Repito, o presidente Bolsonaro cada vez mais dependerá do povo brasileiro. O presidente Bolsonaro cada vez mais dependerá da opinião pública. Quanto menos críticas nós fizermos ao presidente nesse momento, é bom. Você já reparou que muita gente votou nesse Bolsonaro que aí está e que é o presidente, e que agora muita gente que votou em Bolsonaro nesse que aí está quer que esse Bolsonaro, que ele votou, que ele se apaixonou, seja o outro Bolsonaro? Não, Bolsonaro poderia falar menos, Bolsonaro poderia ter um novo comportamento, Bolsonaro podia ser diferente. Não, mas Bolsonaro é esse Bolsonaro que você votou, ele não mudou, não é? Agora, por que muitos que votaram em Bolsonaro começam a querer que Bolsonaro seja o que ele nunca foi? Na verdade, isso é o que o sistema faz na nossa cabeça. Isso é o que o mecanismo de corrupção, somado com a imprensa, ajudado pela imprensa, pelos órgãos de comunicação, começam a criar na nossa cabeça. De que nós temos um presidente irresponsável, de que nós temos um presidente retardado, de que nós temos um presidente que não tem responsabilidade, não é? De que nós temos um presidente que sempre bate de frente com a pobre da imprensa, que é muito ignorante com o pobre do jornalista, que tinha que pensar antes de falar qualquer coisa, não é? Que deveria ficar quieto quando é atacado, não é? A nossa mente vai sendo formatada pelo sistema. E aí a gente começa a reproduzir nas nossas falas, nas nossas conversas de amigos, nas nossas conversas caseiras, exatamente isso. Por quê? Porque nós vamos sendo formatados pela mídia, nós vamos sendo formatados pela imprensa. Ou seja, eu votei nesse cara desse jeito, eu me apaixonei por ele porque ele é desse jeito. Aí ele se torna presidente e faz o que ninguém faz, ou seja, não muda, mantém o mesmo caráter e agora eu quero que ele mude. Como é que é isso? Como é que é isso? Isso é normal? É normal eu pensar desse jeito? Não. Isto é o sistema que começa a me convencer de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa ter paz, de que com Bolsonaro no poder nós não vamos ter paz. Tudo bem? Então você que é bolsonarista, você que é Brasil, mesmo você que não votou em Bolsonaro, votou nulo, votou branco, mas está vendo a sacanagem que estão preparando contra o presidente da República, é tempo de nos unirmos. Compartilha se você puder. E quem puder ir lá no meu YouTube, na minha
no meu YouTube oficial, Otone de Paula, eu agradeço. Nós estamos aumentando os nossos seguidores de YouTube, porque algumas lives nós vamos fazer de lá depois, tá bom? Lá no YouTube, dá lá o seu clique e nos acompanhe também. Um abraço, beijo no coração.